Gente, bom dia a todos. Mais um dia dessa nossa quarentena forçada, dia 27 de março agora, né? Hoje a gente trazendo mais uma participação especial aqui, um nome de peso do nosso mercado, né? Vou dando um minutinho aqui para todo mundo entrar. Gente, até para me apresentar para quem não conhece ainda, eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart, um dos principais escritórios da XP Investimentos, tá? Relembrar a todos também que a gente está com um projeto de apoio à cultura, apoio à população toda que está passando por esse momento de dificuldade aí. Então, a gente está com um projeto Empreender e Apoiar. Qualquer coisa eu vou colocar também no chat o link para quem quiser acessar, para auxiliar microempresários, auxiliar profissionais autônomos que estão passando por esse momento de mais dificuldade agora, tá? Eu estou hoje aqui com um dos fundadores, um dos sócios fundadores da Legacy Capital. A Legacy é uma casa que ela já nasceu grande, por mais que vocês olhem assim, não, poxa, quanto tempo tem? Cara, vocês não fazem ideia do tamanho de estrada que esses caras têm. Eles praticamente desarmaram a tesouraria do Santander, né? Uma brincadeira que a gente faz aqui, porque foi realmente durante mais de 10 anos a tesouraria do Santander foi comandada por eles. Então, assim, estou trazendo hoje para vocês um nome bem especial, tá? Eu estou trazendo aqui o Gustavo. O Gustavo foi responsável pela gestão de renda fixa, foi diretor no Santander, permaneceu, foram 11 anos, salvo engano, né, Gustavo? Sim. Dentro do Santander, como responsável por toda a parte de renda fixa local e offshore na mesa proprietária de tesouraria do banco. Então, apresento a vocês, deixo vocês a partir de agora com o Gustavo, que vai comentar um pouco sobre como a Legacy vem se comportando, como que esse cenário tão diferente de tudo que a gente aqui já viu, o Gustavo vai poder falar se já viu algo semelhante, como que a Legacy está se comportando, porque, para vocês terem uma ideia, gente, tem clientes nossos aqui que estão na Legacy desde a cota 1. Por que desde a cota 1 que eu digo isso? Porque a gente, desde que a Legacy, quando a gente soube da abertura da Legacy, a gente buscou entender um pouco mais quem é a Legacy. E a gente tinha um contato também próximo, inclusive trabalha direto lá com o Gustavo, né? Que eu perguntei, cara, mas e aí? O que você está vendo de diferente aí do que você viu nas outras casas? Cara, Marcel, eu nunca vi uma galera com vontade de trabalhar que nesses caras aqui trabalham. Eles realmente chegam no escritório, parece que não dormem. É o dia inteiro dentro do escritório aqui. Então, cara, tenho certeza que você entrando agora, cara, você vai surfar bem com essa equipe. Então, vou deixar vocês a partir de agora com o Gustavo Pessoa. Gustavo, muito obrigado aí pela sua presença. Eu vou buscando aqui as perguntas, gente. Quem tiver qualquer pergunta, queira participar também, pode colocar pelo chat que a gente vai estar de forma ativa aqui acompanhando, tá? Gustavo, é com você. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado a todos por estarem participando. É um prazer estar aqui falando nesse momento tenso da economia global, né? Você perguntou se a gente já havia passado por isso. As crises nunca são do mesmo jeito, né? Sempre são diferentes, mas essa em especial pela velocidade e pela coordenação de impacto, né, no mundo todo, ela tem sido uma crise bem forte, né? Todas as outras crises aconteciam geralmente em algum lugar, era mais tenso, né? Como em 2008 foi nos Estados Unidos, especialmente no setor de mortgage, de hipotecas, né? E de housing. Depois 2011, 12 foi Europa. Então cada vez era uma crise num lugar diferente. A gente teve crise mais de países emergentes, mais de Brasil, passamos por tudo isso. Dessa vez a gente realmente está tendo uma crise bem diferenciada, porque ela tem batido muito forte, o impacto até na economia, assim, na queda trimestral de PIB é maior do que 2008, né? Então, é por isso mesmo que a gente vê os ativos tendo uma derretida tão forte, né? E nessas horas é muito importante a equipe, né, de gestão e todo mundo que faz alocação também ter bastante agilidade, perceber o que está acontecendo
e ter a cautela necessária para poder mudar o mindset, né, rápido. Porque, por exemplo, a gente, no começo do ano, a gente estava bem parecido com o consenso, né, com o mercado, estava otimista com o mercado. A gente, desde o começo da Legacy, a gente está com 2 anos, está completando 2 anos já. Desde o começo da Legacy, a gente teve uma cabeça mais otimista, né, por conta das reformas, especialmente em Brasil, que a gente estava seguindo, e o mundo em um crescimento gradual, ameno, que era muito bom para países emergentes. Quando a gente viu esse coronavírus surgir, primeiramente na China, parecia que ia ser uma coisa mais conscrita à China, que estava sendo controlada, e que talvez não impactasse tanto o mundo como a gente está vendo agora. Quando ele foi para a Itália, aí sim a gente viu um cenário bem diferente, porque a Europa, ela não tem como controlar o fluxo de população, assim como a China consegue fazer. Os países são todos muito próximos uns dos outros, as fronteiras são altamente permeáveis, os voos também, difícil de cancelar os voos de um lugar para o outro. Então, assim, quando foi para a Itália, ficou muito claro que realmente ia se alastrar no mundo todo, né? E os impactos seriam imprevisíveis, dado que a política de contenção da doença é por isolamento, né? Então, esse isolamento, como a gente viu na China, por exemplo, lá em Hubei, é um lockdown mesmo duro, que as pessoas não saem da rua, então fecha tudo. Então, o problema, além da doença, né, foi a questão das medidas, né? Porque as medidas para o controle da doença são muito duras e ninguém consegue prever o grau de contaminação de cada país e o período necessário de lockdown, né, para cada país conseguir assim, ir para um número de casos mais contornável e não ter um sobreaquecimento no sistema hospitalar, né? Então, quando foi para a Itália, mudou. A gente estava com a cabeça otimista e fomos zerando todas as nossas opções de bolsa, né? Até mesmo os juros a gente reduziu bastante. E, principalmente, a gente tinha muita posição também de juros real, né? De NTN-B, que é linkada à inflação. E isso é um ponto bem importante, porque essa crise ela começou numa dúvida se ia ser inflacionária ou deflacionária, né? Quando ela estava só na China, dado que a China exporta a deflação, né? Porque é um país muito produtor de bens, quando entrou esse colapso na China, tinha uma discussão se ia ser deflacionária ou inflacionária. Mas quando ela foi para a Europa, e depois ia se alastrar pelo mundo todo, e 60% do PIB do mundo é serviços, então, como o setor de serviços ia ser mais impactado até do que o setor de bens, então ficou muito claro que essa crise ia ser bastante deflacionária, né? Então, dado isso, a gente teve que mudar nossas posições, sair da parte de juros real, de inflação, de bolsa, sair de tudo isso, né? Zerar e esperar para ver qual o impacto da doença, qual o grau de contaminação a gente ia ter em todos os países e para aí entender qual o impacto que a gente ia ter no PIB e inflação de todos esses países e aí a gente entender quais eram os cavalos que a gente deveria surfar, né? A gente fala que a gente sempre tem um cenário operacional que a gente tenta surfar esse cenário operacional. Antes dessa crise, o cenário operacional era um cenário de melhora gradual em todas as economias, o Brasil podendo se destacar. Agora o cenário é de estresse, né, de entrar e de permear, de estar no mercado de alta volatilidade, com muita incerteza. Então as posições têm que ser menores, o grau de convicção é menor, então não adianta querer ser herói agora. Então a gente tem montado um portfólio mais equilibrado, que a gente acha que se beneficia, mesmo que ele é protegido num período mais longo aí de crise, mas que também, se a gente for saindo gradualmente da crise, né,
como a China está saindo, acho que o próximo vai ser a Itália, depois Estados Unidos, depois Brasil, né? Então, a gente tem que ver, assim, cada lugar qual que vai sair primeiro, tentar montar o portfólio equilibrado, e é assim que a gente tem feito, né? Depois que a gente fez essa redução de portfólio, a gente se debruçou, né? A gente conseguiu se debruçar sobre expectativas de PIB e inflação do mundo de um modo mais seguro, porque antes você não sabia nem como que essa doença impactar. Agora, você, de certa forma, já sabe mais ou menos qual o ciclo dela, né? A China já tá no final, já passou pelo momento mais crítico, a Itália está no momento mais crítico, mas já melhorando. Agora a Espanha está pior do que a Itália. Estados Unidos tem seguido uma curva que a gente fala que é uma curva em S, né? Ela começa devagar, depois o número de casos e mortes ela vai subindo bem rápido e depois, com política de lockdown, ela vai dando uma amenizada e volta a ficar bem estável. Então, a gente tem acompanhado isso em todos os países. E uma coisa que a gente tem visto e que a discussão melhorou para a gente foram algumas, né? Primeiro, só comentar mais uma coisa. No meio de toda essa confusão de coronavírus, a gente viu também um estresse grande no mercado de petróleo, né? E isso é muito importante, que inclusive para países emergentes, como o Brasil e México, que são produtores de petróleo, por conta da Petrobras, e no México a Pemex. Por quê, né? A Rússia e a Arábia Saudita deram um choque de oferta, dizendo que vão produzir o petróleo muito barato. O petróleo chegou aí a 22, 20 e poucos dólares, né? E nos Estados Unidos, uma grande produção de petróleo vem via, não de petróleo, mas o de shale gas, né? O mercado de xisto, a produção do setor energético lá é via gás de xisto. E esse gás de xisto ele só é viável quando o petróleo está acima de 35, a grosso modo. Se o petróleo está a 22, ele quebra esse setor de energia. E é um setor que tem bastante crédito emitido. Então, a gente, além do corona, a gente chegou a ver uma crise de crédito, né, especialmente a yields, né, bonds, ligados principalmente ao setor de energia. Então, dado que o Brasil é produtor de petróleo, o México também é produtor de petróleo, e tem empresas estatais, isso é visto como uma piora do fiscal dos países. Então, tem um componente forte de crédito. Então, quando isso foi visto, houve um estresse, mesmo na renda fixa soberana de Brasil e México, justamente por causa dessa contaminação de crédito, né? Então, assim, foram dois Black Swans, né? Que foi o corona e a crise do petróleo ao mesmo tempo. E por isso a gente mesmo parou, assim, zerou as posições, parou e passou a acompanhar mais de perto, né? E aí agora, dessa estabilizada, a gente fez as nossas projeções. Bom, as nossas projeções são horríveis para PIB mundial, né? A Europa, a gente acha que vai ter uma recessão de 6%, Estados Unidos, uma recessão de 3%, Brasil, uma recessão de 4%. Por outro lado, a gente vai ter também uma inflação muito baixa, deflação durante o período em vários lugares. E aí a gente passa a ver as ações dos bancos centrais e governos, né? E também uma parte que é muito importante, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento de remédios, né, que possam melhorar essa crise e o pânico na população. Então, na parte de governos, a gente já vê os governos soltando fiscal, né? A gente já viu nos Estados Unidos aprovando no Senado lá o pacote de 2 tri de dólar. O Brasil ontem aprovou uma conta que vai dar uns 80 bi de real, só ontem, mas é bem esperado que aumente esses pacotes aí para famílias ou empresas. Na Europa também
já existe uma coordenação nesse sentido. Então, o que vai acontecer de tudo isso, né? A gente vai ter um mundo crescendo muito menos, quer dizer, não crescendo, decrescendo, inflação muito baixa e uma dívida pública muito mais alta em todos os lugares, né? Então, o que a gente consegue fazer com tudo isso, né? A gente vê as bolsas, elas foram na frente, elas ficaram bastante descontadas e embutiram mais rápido no preço todo esse cenário. Então, a gente acha que tem oportunidade em bolsa. A nossa maior confiança é na bolsa dos Estados Unidos, porque ele está mais avançado no ciclo do que o Brasil, no ciclo da doença. A injeção de liquidez que o Banco Central americano entrega, ela beneficia a bolsa. A gente não tem esse potencial de fazer isso, né? Porque somos um país emergente, então a gente não consegue fazer um quantitative easing do tamanho dos Estados Unidos. A gente até pode fazer alguma recompra de títulos, mas difícil ter a sustentação que tem lá. Então, o que a gente gosta nos Estados Unidos, né? Principalmente essas empresas que são mais blindadas nesse período, né? Então, empresas que fazem, que vendem online, ou que tem cloud, ou que é, por exemplo, a Amazon, alguma coisa assim, elas se beneficiam, tanto que elas mal caem nesse período. Por quê? Porque a gente acha que na volta da economia elas se beneficiam, e no período de volta do lockdown, que vai ser um período que a gente também não sabe ainda, a gente sabe que provavelmente em 2, 3 semanas a gente vai ter as pessoas voltando a trabalhar, saindo um pouco mais para as ruas, seletivamente, mas a gente não sabe ainda qual a velocidade dessa volta, né? Então, provavelmente ainda vai haver uma mudança de hábito da população, que vai continuar comprando mais online. A ocupação em lugares como restaurantes, ou mesmo show, cruzeiro, qualquer coisa de lazer vai ser menor. Então, faz sentido a gente ter uma posição, dado essa queda que houve, em Nasdaq, né? Então, a gente gosta bastante da Bolsa Nasdaq, que ela tem muito mais essas empresas, além de uma carteira que a gente tem de empresas blindadas, que são monopolistas em alguns mercados também que vendem online, né? Então, a gente gosta bastante do Nasdaq, que é a nossa maior posição. A gente também tem uma posição pequena de S&P e Bovespa. A gente também gosta, acha que também tem bastante coisa descontada no preço, mas, dado toda a incerteza que a gente vê pela frente, a gente não consegue ficar muito grande, porque a convicção de cada dia ela não é tão grande quanto a gente tinha lá atrás. Então, as posições têm que ser ajustadas a isso. Outro mercado que a gente vê oportunidade, como falei que a gente espera um ambiente bem deflacionário com ações dos bancos centrais. Os centrais desenvolvidos, de países desenvolvidos, já cortaram bastante os juros. Ainda tem países que estão cortando, mas grande parte deles já cortaram os juros para praticamente zero ou até negativo. Então, com essa crise de crédito que a gente viu, que eu falei sobre o petróleo e países emergentes, que acontece sempre que tem uma crise assim muito forte no mundo, o dinheiro sai de emergentes e vai para o flight to quality, né, que a gente fala. Então, teve um estresse na renda fixa brasileira e mexicana também teve. Só que a parte curta da curva embutiu prêmios bem significativos, que não condizem com as atitudes que devem ser tomadas pelos centrais. Então, tem bastante prêmio na parte curta da curva, né? A gente acha que os bancos centrais, tanto do Brasil e México, vão seguir cortando juros, porque a gente vai ver uma grande recessão nos dois países. Então, eles vão ter que
mesmo tendo um discurso de muito mais cautela, especialmente aqui no Banco Central do brasileiro, a gente acha que ele vai ser inevitável que eles tenham que cortar bastante os juros. Então, a gente gosta de aplicar a parte curta da curva de juros, né? Isso aí é uma aposta não na volta, né, do mercado, mas é mais na ação das autoridades monetárias. Então, ela casa bem com a aposta de compra de bolsa, né, que é uma aposta na volta dos mercados. Outra aposta que a gente gosta também é a compra de ouro, né? O ouro ele seguiu uma dinâmica bem particular, porque no meio de toda essa crise a liquidez nos Estados Unidos ela reduziu bastante, né? Então as pessoas que tinham qualquer ativo fora dos Estados Unidos elas zeraram e para levar o dinheiro para lá para honrar os compromissos delas, margem, né? Tudo em dólar. Então, inclusive o ouro ele não performou tão bem no primeiro momento, assim como deveria performar num pânico generalizado, né, que é o que a gente viu. E agora, com o Fed injetando toda essa liquidez que já está anunciando aí, né, em quantitative easing, e ainda mais, eu acho que vai vir mais liquidez do Fed. E com juros a zero, o dólar ele perde uma das âncoras que ele tinha, que era bastante juros, né, que eram juros de 2%, em um país super seguro e super desenvolvido, né, com fiscal de certa forma controlado. Mas agora o que vai acontecer nos Estados Unidos é um fiscal também bem pior, com mais injeção de liquidez e o juro a zero. Então os Estados Unidos ele está mais próximo agora do que a Europa, do que era a Europa antes, né, muito mais próximo do que a Europa hoje também. Então, ou mesmo o Japão. Então, todas as moedas, elas perdem muito valor frente ao ouro, né? Então, a gente gosta bastante do ouro por conta disso. A gente acha que os bancos centrais vão todos injetar bastante liquidez para desvalorizar suas próprias moedas, né, para fazer um easing via moeda, e isso favorece bastante o ouro. Então, acho o ouro a gente acha que é uma grande tendência aí que vai ter uma boa tendência de médio prazo de melhora. E isso também casa muito bem com o nosso portfólio, né? Que é um long bolsa, long ouro e aplicado em juros de países emergentes que vão ter uma recessão ainda talvez pior até que os Estados Unidos. Sim, sim. Gustavo, eu acho que é até legal a gente explicar um pouco também mais o que é o long em bolsa, long em ouro, porque a gente tem alguns clientes aqui que eu acho que não estão muito adaptados ainda a esse tipo de linguagem, né? Então, é legal até complementar um pouco, até para falar como é o comportamento da Legacy, como é o comportamento de um fundo como o Legacy nesse momento, por exemplo, porque as pessoas às vezes acompanham e olham acreditando o seguinte: como no ano passado eu tive a oportunidade de estar com o Felipe num bate-papo, onde ele mesmo comentou, cara, o pessoal olha para o fundo e acha que a gente ganhou dinheiro com a Bolsa. A gente ganhou dinheiro com juros agora, nesse último período. A gente já está fora da Bolsa há um tempinho. Tal. Então, explica um pouquinho mais como é que é essa pegada da Legacy para esse trabalho e o que seria o long em Bolsa, long em ouro, para o pessoal entender a fundo. A Legacy é um fundo macro global, né? A gente opera em todos os países do mundo, então a gente opera renda fixa, bolsa, moedas, operações de valor relativo, volatilidade. Então a gente opera em todos os mercados, né? A gente só não tem crédito, mas a gente opera em todos os mercados. Então a gente tem agilidade e conforto para poder operar somente onde a gente tem convicção. Muitas vezes aqui no Brasil a gente não vê uma grande oportunidade ou até a oportunidade pode ser mais pessimista aqui no Brasil. Na época, por exemplo, quando a gente nem estava na Legacy ainda, que o nosso grupo estava em outra instituição, a gente, por exemplo, em 2015, a gente ficou muito comprado em dólar contra o real
comprado em inflação aqui no Brasil, porque a gente achava que ia deteriorar muito. Então, a gente tem essa liberdade de poder apostar na melhor, na pior, apostar fora do Brasil, dentro do Brasil. A gente é uma casa que a gente se define como uma casa de especialistas, né? Então, existe um responsável e uma área para cada um desses responsáveis, a renda fixa, uma área de bolsa, uma área de moedas, uma área de valor relativo, uma área de volatilidade. Então, cada área dessa analisa todos esses mercados, tanto no Brasil como fora do Brasil, busca as melhores oportunidades, né? E acha as melhores decisões. A gente tem também um time de economia, de análise, economia que nos prove de muita informação. São eles que fazem todos os cenários, é capitaneado pelo Pedro Jobim, com uma equipe muito boa, de 4 pessoas, e a gente também, junto com eles, e o Felipe Guerra, que é o nosso CIO, né? A gente traça esse cenário que a gente delineia, né? E toma as decisões. O Felipe Guerra, que é o nosso CIO, ele é o único que opera todos os mercados. Então, ele escolhe de todas as teses que a gente tem, para onde a gente vai ter a maior posição, né? Então, hoje, a nossa maior posição é aplicado em juros em países emergentes, juros curtos. Então, por que isso? Porque na mesa de renda fixa, a gente tem uma posição aplicada em juros curtos de Brasil e México. E o Guerra, ele tem essa posição, né? Na mesa de bolsa, a gente tem também um pouco comprado em bolsa, o Guerra também tem essa posição, mas no agregado, a gente tem mais posição na renda fixa, aplicado curto, né, de países emergentes, do que em bolsa. Mas, assim, a gente tenta traçar esse cenário global no qual o país se encaixa, porque muitas vezes a gente tem um cenário de Brasil, mas a gente é atropelado por algum fundamento externo, né? Como foi o caso, por exemplo, do estresse que aconteceu aqui no México por conta do preço do petróleo, né? Que foi uma crise da Rússia com a Arábia Saudita, que bateu no shale gas dos Estados Unidos, que provocou uma crise de crédito e impactou o Brasil e México, né? Então, a gente tem que estar muito ligado em todos os mercados internacionais para ter agilidade na tomada de decisão e conseguir sempre pegar o nosso cenário operacional, desafiá-lo e, às vezes, mudar completamente o cenário operacional, que foi justamente o que ocorreu de um mês para cá, né? E daí trabalhar com outras premissas, outros parâmetros, né? Com posições adequadas para o nível de volatilidade que a gente vai seguir e com portfólio, às vezes mais equilibrado, às vezes mais direcional, para poder surfar esse ambiente que a gente vê num horizonte mais curto ou mais longo. Como a gente está no meio de uma tempestade, a gente não pode se dar ao luxo de apostar no longuíssimo prazo, que a gente não consegue ter visibilidade para daqui a uma semana ou um mês, né? Então, a gente tem que ter cautela nessa hora, pensar bastante na preservação de capital e tentar extrair algum alfa, né? Extrair um ganho extra dessa volatilidade e dessas, muitas vezes, oportunidades que os preços dão em momentos de estresse mais intensos, né? Então, às vezes, os preços eles estressam demais, como foi o que a gente viu na semana passada. Por que estressaram demais? Porque o remédio para a crise do coronavírus é o lockdown, né? Só que o lockdown, que é a paralisação completa, só para ter uma ideia, uma semana de lockdown, ele é 1% de PIB. E se você para uma semana, você tira 1% do PIB do ano. Não é do semestre, não é do bimestre, é do ano. Então, uma semana, a gente está falando de 3 semanas de lockdown, são 3% a menos de PIB.
Só que aí tem um outro efeito, que para toda essa crise recessiva que a gente está tendo, os governos também têm que dar o alento para a população e para as empresas. Então, esse alento também é fiscal. Então, o endividamento dos governos, ele piora da ponta da receita, que você tem menos crescimento, então o governo arrecada menos imposto, e as pessoas pagam menos imposto, então, na ponta da receita, o governo sofre, e na ponta da despesa, o governo também tem que gastar mais para dar o alento para a população e para as empresas. Então, a conta que a gente tem, a grosso modo, é assim, para cada 1% de PIB que você tem por uma semana de lockdown, dá 4% de fiscal, de dívida PIB. Então, a gente estava entrando esse ano com 75%, a grosso modo, de dívida PIB do Brasil. A gente vai acabar indo para 90% de dívida PIB, né, com uma recessão de 3%, 3 ou 4% do PIB. Então, isso para um país emergente é terrível, né, porque o país emergente é muito mais sensível à credibilidade, né, para que os investidores comprem sua dívida. Então, por isso mesmo, a gente nem gosta da parte mais longa da curva, porque a gente está entrando numa dinâmica de mais gastos fiscais com recessão. Então, a trajetória de dívida ela fica mais duvidosa, o teto de gasto ele fica mais ameaçado. Então, a gente é bastante cauteloso nessa parte mais longa da curva. E a gente, inclusive, está bastante cauteloso com o cenário de Brasil. Por isso mesmo, a gente gosta mais de bolsa lá fora do que bolsa Brasil. Então, esse delinear, né, de como os governos estão agindo, ele também é importante. Agora, uma evolução que a gente teve favorável da semana passada para essa foi justamente o contraponto, porque antes assim a gente só falava vamos controlar a doença, não importa qual seja o custo. Vamos trancar todo mundo dentro de casa e é o melhor que a gente faz. Ninguém estava fazendo a conta econômica. Só o mercado estava fazendo a conta econômica. Só que o mercado já estava vendo que para cada semana de lockdown, 1% de PIB mais fiscal, então não tinha como. Então a quebradeira também das empresas ser maior, os danos irreversíveis. Então o mercado entrou num pânico generalizado de que não havia preço para as coisas, né? Você teria só que sair porque as coisas iam quebrar mesmo. As empresas têm empresas sendo estatizadas, né, na Europa, empresas de aviação. Então, agora que os governos têm se mexido, dando essa ponte para algumas empresas conseguirem segurar, né, até o final desse período, e havendo essa sensação de que o lockdown ele deve ser dado até um certo limite e que você não pode deixar se você matar o paciente com remédio, ele morre do mesmo jeito. Então, você tem que ter cuidado com o tanto de remédio que você dá para o paciente, né? Então, essa discussão é bastante favorável para que se tenha bem claro qual é o trade-off de você ter mais lockdown, né, ou menos lockdown, porque uma hora você também já começa a causar, principalmente em países emergentes, você começa a causar mais mortes por conta da miséria do que por conta do coronavírus. Então, você tem que ter bem claro, e isso acho que a população e os governos estão começando a discutir e ter melhor em mente. É isso. Outra evolução que houve da semana passada para cá, que foi bem interessante, é a do remédio, né? Que apesar de não ter estudos científicos muito significativos sobre ele, o único estudo que tem é para casos graves, né, bem graves, a gente já escuta, a gente tem tido várias reuniões com o pessoal de saúde, médicos, escutado depoimentos de como tem se tratado em UTI, internações, e até sobre novas drogas, né, do que pode surgir, o que está surgindo, e empiricamente os efeitos que a gente tem escutado da cloroquina, pelo menos aqui no Brasil, é que ela tem surtido bons efeitos, né? Os períodos de internação têm sido menor, o período
até em UTI a recuperação tem sido melhor. Então, esse menor período de internação e período de tratamento intensivo, né, UTIs, ou até menos mortalidade, ela compra um tempo, ela, de certa forma, aumenta a capacidade de atendimento dos hospitais e, paralelo a isso, outros hospitais, né, têm sido construídos pelo governo aí, em estádios ou até hospitais mesmo, justamente para atender essa demanda do coronavírus, porque, principalmente aqui no Brasil, a gente teve um benefício disso, que foi ser o último a entrar nesse programa do vírus, né? Então, a gente já viu o que aconteceu nos outros países, deu um tempo maior para a gente tomar as nossas medidas, então a gente está conseguindo evoluir, a gente tem um tempo melhor, né? A gente não está no inverno, então tem menos pessoas confinadas em lugares fechados, então começamos mais cedo a nossa quarentena. Então, assim, tem algumas coisas, né, que têm dado melhor substrato para que não seja uma derrocada tão pânico generalizado do jeito que estava. Né? Agora a gente volta a uma discussão mais técnica, mais produtiva e com melhor, pelo menos a gente consegue comprar tempo até ver os dados melhores de quanto vai ser a mortalidade, número de casos, e aí tomar as melhores medidas já sabendo os prós e contras de cada medida. Né? Então, a gente tem seguido todos os dados que a gente tem acesso, todos os dados, sejam de novos medicamentos, seja de número de mortos, seja de injeção de liquidez, medidas do governo de modo geral, para tomar nossas decisões e daí também, daqui para frente, ir tateando todos esses dados para ter mais convicção ou menos convicção nas nossas teses e aí aumentando ou reduzindo a posição. De acordo com que isso vai acontecendo, é natural que a volatilidade no mercado reduza, né? E aí também fica mais confortável de você apostando lentamente nas teses, né? Então a gente tem seguido esse framework, né, para poder abordar as nossas teses e posições e desde a semana passada para cá tem funcionado bem, né? Então esperamos acho que esse é o modo correto, né, de abordar e se posicionar, principalmente no multimercado, né? Sim, sim, legal. Que é a grande questão, essa dúvida, eu acho que é uma dúvida que ninguém ainda consegue responder, né? Mas eu acho que é legal a gente perguntar qual o posicionamento da Legacy quanto a isso também, porque ontem até o BBA, anteontem, salvo engano, o BBA teve uma entrevista com a equipe do BBA onde comentaram que o lockdown imediato ele é necessário até para que volte a ter um aquecimento da economia mais rápido. Agora, a grande questão que eu acho que bate uma dúvida é quanto tempo. E uma dúvida que eu ia levantar é quanto tempo que a Legacy trabalha com esse lockdown. Prevendo assim, bom, posicionamento da Legacy hoje espera tanto tempo de mercado parado, de restrição ou lockdown, né? Tá. Respondendo a primeira parte, é difícil saber qual a melhor estratégia, né? Até porque a gente não é tão profissional, a gente não é profissional de saúde, a gente está tentando se especializar nisso, acho que todo Tentando mundo fazer um curso de 10 anos em 2 semanas, né, Gustavo? Então, a gente escuta os especialistas e vê a melhor solução. Por um lado, os especialistas de saúde, né, eles pesam muito mais o ponto da saúde mesmo, né? Eles não são especialistas de economia também. Então, o mercado ele entende que o mercado entende completamente o trade-off, né, entre mais mortos pelo coronavírus ou menor economia,
a economia em derrocada, né? Então, tem dois riscos aí muito fortes no mercado. Eu acho que a nossa impressão é que um lockdown mais cedo em lugares que há contaminação relevante, seja ela pelo menos uma previsão de que tenha mais de 1.000 casos, né? Ele sim, ele é mais benéfico se ele começar mais cedo, né? Porém, no Brasil, acho que tem muito lockdown em cidades que não tem nenhum caso, né? Então, o Brasil é um país muito extenso, grande e com diferentes particularidades, né? Cidades muito afastadas. Então, se você para a economia de uma cidade que não tem casos, você só tem o malefício da medida, você não tem benefício nenhum, né? Então, em São Paulo, parece que a contaminação realmente é relevante, faz sentido o lockdown de fato, né? Então, até porque a gente entrou numa curva parecida aí com esses países que tiveram bastante contaminação, especialmente São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Então, a gente tem que realmente, acho que faz sentido, né? Agora, tem outros lugares que não. Então, tem isso. A outra coisa é qual o período que a gente acha que vai se dar, né? Acho que hoje, para a gente acha que mais 2 semanas, 3 semanas no máximo. Acho que o mercado tem bastante incerteza. Acho que nos preços de mercado hoje são 3 semanas ou mais, talvez. Tem alguma incerteza sobre isso. Mas acho que tem uma assimetria aí. Tem uma assimetria, tem 2 assimetrias no mercado. Na verdade, tem 2 assimetrias, é quase uma simetria, né? Mas tem o risco de a gente ter muito mais casos que esperado ou ter os mesmos casos, vamos dizer, da Itália ou Estados Unidos, que são países que estão no inverno, mas também tem o risco da gente ter bem menos casos, né? Dado que a gente fez o lockdown mais cedo, dado que a gente tem uma população mais jovem, dado que a gente está no verão. Então, tem bastante... Também tem um outro lado, tem um lado que é possível que a gente tenha menos casos. Por isso mesmo a gente acha que tem alguma assimetria na Bolsa e a gente tem alguma posição em Bolsa Brasil, né? Mas, assim, é difícil conseguir cravar isso agora, né? Então, é difícil ter confiança em cada coisa dessa. Tem que analisar os dados dia a dia, os números de internação, os números estado a estado, ver como está a evolução disso, porque a gente sabe que, por exemplo, São Paulo é uma parte mais relevante da economia e é onde está mais forte. Então, se São Paulo começa a melhorar mais rápido, é uma ótima indicação. Então, o cenário que a gente tem é isso, 2 a 3 semanas, e pode ser que dê uma voltada. Assim, a gente tem apostas nesse sentido, mas também não dá para ficar tão grande nesse sentido, porque a convicção é baixa. Sim, sim. Que ainda está o total, o meio da tempestade ainda, né, Gustavo? Exatamente. Eu fiz uma brincadeira até com algumas pessoas há um tempo atrás, que foi até com pessoas que mantiveram sempre, não, eu quero, meus investimentos são para isso, isso e isso. Ok, a gente está voando daqui para Miami, por exemplo. Cara, a gente não está vendo nada, está no meio da turbulência, mas os indicadores continuam nos apontando que a gente está no caminho certo. Vamos mudar a rota por isso? Ainda não dá para a gente fazer qualquer movimento brusco, né, Gustavo? Acho que é um pouco disso que você quis passar agora, certo? Eu acho que a gente só tem montado, né, um portfólio mais defensivo, um pouco, né, mais equilibrado, e que se beneficie também do cronograma do fim da crise, vamos dizer, né? Porque você falar, Gustavo, daqui a um mês qual a posição que você quer ter? Daqui a um mês eu quero estar mais comprado em bolsa, né? Quero estar mais, daqui a um mês a gente pode chegar com a bolsa mais baixa, né? Porque pode ser que tenha deteriorado mais os casos, pode ser que o lockdown não tenha dado certo. Então, porque na Itália foi isso, né? No Reino Unido, alguns países
simplesmente não fizeram lockdown e depois tiveram que tomar medidas muito mais drásticas, e aí o do lockdown foi muito mais longo. Então, como a gente é um fundo que, que tem que ter mais agilidade e a gente tem que se apropriar dos melhores preços, né, para montar as posições, a gente tem que ter essa liberdade, agilidade para poder conseguir aumentar a posição de acordo com que a convicção vai aumentando, né? Então, por enquanto, a gente ainda está com muita incerteza e a gente deve assim, tem mais um ponto que no médio prazo o Brasil tem que se preocupar, que é a trajetória de dívida, porque com essa subida de dívida no curto prazo, né, o que a gente está vendo é só aumento de gastos do governo e menos receita, né, porque as pessoas vão pagar menos impostos com recessão. Então, a gente só está vendo aumento de gastos. Ontem mesmo a gente viu um pacote que deve ser uns 80 bi. Então, esse pacote, além dos outros, vai ter que procurar uma fonte de receita depois. Agora, qual momento o Congresso vai se debruçar para fazer alguma outra reforma e enderece de novo a questão da dívida? Eu não sei. Eu não sei também como que está a situação do governo perante ao Congresso. Na verdade, eu acho que eu não sei, eu acho que está pior para conseguir organizar essa discussão. Então, me preocupa no médio prazo aqui no Brasil essa trajetória de dívida que tinha sido resolvida ali na Previdência, mas agora, de novo, a dívida começa a aumentar para outros patamares e a gente volta a precisar de outras reformas. E essa discussão de outras reformas ainda não estão em place, né? Só o Paulo Guedes tem falado, mas o Congresso está seguindo o sentido contrário. Ok, no curto prazo faz sentido, porque é difícil fazer reforma no ambiente que a gente está, mas na volta aí da população, na volta do lockdown, é um ponto muito importante a ser discutido, mas eu não sei, eu também não tenho previsibilidade de quando isso vai acontecer. Então, esse é mais um red flag aí que está difícil de entender. Pois é, você comentou até sobre os dois cisnes negros, né? O Corona, a guerra do petróleo. Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tem um terceiro particular, que é a nossa política, que na hora que a gente precisa de mais consenso, acaba que parece que aumenta a briga, né? Piora um pouco mais a situação, né? Mas vou aproveitar aqui, Gustavo, puxar algumas perguntas do chat, puxar a pergunta do Marcos aqui, que o Marcos está perguntando até sobre a relação dólar-real, né? E como vocês da Legacy, qual a previsão, se vocês têm alguma previsão sobre a relação dólar-real para os próximos 6 meses? Se fica na casa dos R$ 5, ou se vocês acham que pode haver uma queda forte, se o dólar realmente está um patamar de preço muito elevado, como que vocês na Legacy estão vendo isso daí? Olha, eu acho que pode acontecer de o dólar ficar fraco, inclusive contra países emergentes. Dado que uma das âncoras do dólar, que é os juros, né, dos Estados Unidos, foi para zero, e que o Fed vai injetar liquidez para poder desvalorizar a própria moeda, né? E além de gastos fiscais, que também vai ter em outros montantes muito maiores que os nossos. Então, o dólar deveria ficar fraco contra o Brasil. E contra a maioria dos países, seja Europa, a gente gosta mais contra países que têm mais reserva de valor, né? Que é o Japão, ou NOK, né? Que é a Noruega. Então, ou até o CHF, né? Que é o franco suíço. Mas, assim, contra países emergentes, o que acontece? Os Estados Unidos foi com juros para zero.
beleza, essa âncora ele tirou e ele vai soltar mais fiscal. Mas os países emergentes também estão entrando numa zona de bastante fragilidade, também aumento de dívida e também vão cortar mais juros, né? Então, é difícil você enxergar uma grande apreciação assim do real, né? Eu acho que no curto prazo pode apreciar, sim, o real, mas no médio prazo eu não vejo tanto espaço assim do dólar real apreciar, a não ser que a gente faça um caminho diferente do que a gente está fazendo agora, né? Que seria o Congresso aprovar medidas estruturantes, privatizações, esse tipo de coisa que eu não consigo ver agora, né? Mas assim, o preço é bem alto, né, do dólar contra o real, sem dúvida. Mas por outro lado, a gente tem que ter também uma recuperação das commodities também, né, para isso acontecer. Principalmente petróleo, aço, soja, tudo. Então, que aí a gente melhora os nossos termos de troca e pode ser que a gente melhore. Mas essa aposta aí a gente não tem, assim, a gente não está com muita convicção do dólar contra o real, justamente porque tem fatores que jogam para os dois lados. Acho que no curto prazo pode ser que o real aprecie, mas a gente não tem tanta confiança no médio prazo. Acho que é bem assim, na verdade a gente é bem neutro nesse quesito. Até porque, dentre os emergentes, o real foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar dentro desse mercado de emergentes, né, Gustavo? Então, não é só o dólar valorizando, é um impacto também daqui que a gente está tendo, né? É difícil da gente fazer qualquer previsão no meio dessa bagunça que a gente está vivendo hoje, né? Exato, é isso aí. Perfeito. Deixa eu aproveitar e puxar mais uma aqui. O pessoal me mandou algumas aqui no privado, gente. Quando me mandar no privado, ao invés de mandar, manda no chat, que facilita, que senão eu tenho que pegar aqui no celular, passar para o caderno. Quando está no chat, já facilita a leitura aqui. O Bruno perguntou aqui, vocês têm o objetivo do Legacy hoje é de CDI mais 6, né, ao ano, teoricamente. Vocês pretendem mudar esse objetivo com esse patamar de juros tão baixo assim ou não? Pretendem manter? Esse é o target de vocês? É o que vocês pretendem entregar de rentabilidade ano? Não, a gente não pretende mudar. A gente pretende entregar isso aí. Isso aí a gente sempre trabalhou assim, desde faz uns 13 anos que a gente trabalha assim. Então a gente pretende continuar trabalhando do mesmo jeito. E isso é a nossa... Não é que a gente quer entregar só isso, né? Se a gente vê oportunidade no mercado, a gente vai querer entregar o máximo possível. Esse é um guidance do que a gente almeja, mas a gente sempre está batalhando para ganhar o máximo possível. Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, Gustavo, uma outra pergunta que eu tinha pescado aqui enquanto você estava falando sobre o cenário internacional, que eu achei bem interessante, né? Muito se fala até hoje em dia por conta desse tempo todo da China parada, de produção parada, o impacto que isso pode trazer. Você comentou sobre a Bolsa Norte-Americana e veio uma pergunta justamente na hora que você estava falando sobre a Nasdaq, sobre a questão de tecnologia. Como que você vê impacto hoje em empresas como, de repente, uma Apple, até por conta de você olhar um pouco da parte de renda fixa internacional, eu costumo brincar que quando você olha um bonde da Apple é quase como um tesouro nacional brasileiro, né? Então, mais seguro. Mais seguro, né? Como que você está vendo essa relação para empresas como a própria Apple, por exemplo, que tem um peso forte ali na Bolsa Norte-Americana, né? Você comentou sobre a Amazon que, poxa, continua trabalhando bem, a Apple, por mais que tenha o sistema de cloud, quanto que talvez um atraso de uma produção de um iPhone novo pode causar de impacto até pelo preço da dívida da Apple, como vem se comportando nesse cenário assim? Assim, eu acho que todas essas empresas que têm produtos físicos ou que são impactadas pela cadeia de produção da China, né, elas vão ser impactadas, né? Até porque a maioria dos produtos físicos tem uma componente chinesa sempre, hoje em dia. Então, elas vão ser impactadas, sim. Por outro lado, no curto prazo também a demanda deu uma queda, né? Eu acho que as pessoas, mesmo quem
quem tem iPhone no curto prazo, que estava programando uma troca de iPhone, acho que não está trocando, né? Você não está precisando tirar agora uma foto mais bonita do que a que você tira, até porque você está dentro de casa. Então, eu acho que a demanda também reduz um pouco no curto prazo. Por outro lado, no médio e longo prazo, eu acho que para esse tipo de empresa, eu acho que não muda muito, né? Até pelo contrário, como você vai acabar fazendo as coisas mais online, né? Eu acho que as pessoas vão tentar evitar, pelo menos durante um bom tempo, aglomerações, né? E em lojas muito cheias. Então, eu acho que a Apple ou empresas de celulares, assim, elas, na verdade, o celular é uma ferramenta que você usa para qualquer compra online, né? Você não consegue comprar online hoje. Ninguém compra pelo laptop, né? Você compra pelo celular. Então você precisa do celular para fazer. Então ele é beneficiado pelo novo modo de consumo, né? Por esse consumo que é mais online. Então acho que isso acelerou um processo que já vinha acontecendo, né? Das coisas irem para um online, tendo menos presença física. E eu, inclusive, não só isso, né? Você vê as reuniões, todo mundo está fazendo muito mais reunião. Óbvio que agora é só reunião por Zoom, por WhatsApp ou até pelo Já tem gente Instagram. até dizendo que foi a diretoria do Zoom que plantou o vírus, né? Então, pois é. E assim, eu acho que as pessoas vão acabar se acostumando mais a esse novo modelo. Óbvio que as reuniões presenciais, elas vão continuar acontecendo, mas as pessoas vão ver, eu acho que estão percebendo que dá para se fazer bastante coisa também, ou de casa, ou mesmo em teleconference do escritório, né? Então, isso é uma mudança que eu acho que favorece todas essas empresas aí, que a maioria delas está no Nasdaq mesmo. A própria Apple, ela é favorecida, por mais que no curto prazo ela tenha algum prejuízo nas vendas ou até na produção, mas eu acho que no longo prazo ela se favorece. Perfeito, perfeito. Até na hora que começou a falar do Apple aqui, até peço desculpa, que até minha cadela se empolgou, rapaz. Ficou assim, não, pelo amor de Deus, meu iPhone. Vamos lá. Até uma outra pergunta que tinha vindo aqui, eu deixei até um pouco mais para o final por conta disso. Você comentou agora há pouco sobre o CDI mais 6, né? E você comentou sobre o PIB, algumas outras questões que hoje batem assim principais, como o norte para o mercado, né? Como que vocês estão vendo aí na Legacy Ibovespa, juros e inflação? Você comentou um pouco que a gente deve ter uma inflação para baixo, mas muito se fala de os juros caem agora, mas curva às vezes aponta uma alta. Como que a Legacy vem se comportando hoje para bolsa, inflação e juros, pensando assim? Claro que hoje é um grande achômetro ainda no meio desse cenário todo que a gente conversou aqui. Mas se botasse assim, pergunta do trilhão, como que seria o posicionamento da Legacy hoje? A gente, na questão de inflação, a gente tem uma inflação para esse ano de 1%, né? E uma recessão de 4%. Então, hoje, você olha até a parte mais curta da curva, até um ano e meio, você tem muitas altas na curva, né? Você tem praticamente 300%, 3% de alta, né? 3% de alta na curva, que não deve acontecer num cenário recessivo desse que a gente está vendo. O Banco Central vai cortar mais juros e não vai subir tão cedo, porque não vai ter confiança de muito crescimento ainda. Então, a gente gosta de aplicar a parte mais curta da curva, né? A parte mais longa é mais complicado por conta da falta de liquidez e por causa de todas as incertezas fiscais que eu comentei aqui e da parte política também. Mas a parte curta a gente tem mais confiança, né? Então, esse é um jeito de apostar tanto na inflação mais baixa que a gente tem do que a maioria do mercado, quanto o crescimento mais baixo que a gente tem também do que a maioria do mercado, né? Porque
quanto menor o crescimento e menor a inflação, mais o Banco Central cai juros e mais ele demora para subir depois. Então, essa aposta ela resume assim essas duas partes, né? Na parte da bolsa, eu acho que a bolsa ela descontou bastante e já está no preço uma recessão grave como essa, né? Então, eu acho que a gente vê como apropriado ter um pedaço de posição na bolsa também. Então, a gente, como essa nossa, uma posição da gente, a gente aposta na piora, né? Apostando numa piora deflacionária, que é bom para os juros curtos. E a outra a gente aposta numa volta, né, do mercado cíclica com mais gradual do que foi essa derrocada, mas que vai ter essa volta cíclica, o que é bom para a bolsa. Então, a gente tem esse portfólio, por isso que eu falo que esse portfólio é equilibrado aqui, né, no Brasil. Então, é mais ou menos isso que a gente tem surfado e apostado. Legal, legal. Gustavo, a gente está chegando aqui nos últimos minutinhos. Deixa eu até primeiro te agradecer pela presença, né? E te pedir o seguinte: passa aí um recado que eu sei que até tem alguns clientes lá do próprio escritório que falaram: pô, o pessoal da Legacy estão presentes aí com a gente. Passa um último recado de o que você pode falar para os cotistas da Legacy agora de, bom, calma, a gente sofreu isso aqui, porque a brincadeira até que eu ouvi esses dias que foi ótima foi que nem a CIA conseguiu impedir a chegada do coronavírus nos Estados Unidos. Então, foi um impacto realmente que pegou todo mundo de surpresa. Mas, depois desse impacto, como a gente passar essa tranquilidade para o cliente e passar um recado final para esse investidor? Olha, a gente continua com o mesmo grupo, né, de profissionais. Os nossos resgates não foram relevantes, assim, a gente teve um pouco de resgate, um pouco de alocação, foi bem equilibrado no fundo. A gente está confiante daqui para frente que a gente tem um cenário operacional que ele mudou completamente e a gente, em geral, quando a gente reseta esse cenário operacional, a gente continua uma tendência de ganhos e a gente foi assim que a gente surfou desde a fundação da Legacy até aqui. Quando tem um shift muito grande assim de algo inesperado, é difícil, realmente a gente perdeu um pouco nessa piora. O ideal, obviamente, seria ganhar, não foi o caso, mas a gente protegeu bastante o portfólio, pensando na preservação de capital. E agora a gente acha que o nosso cenário está bem shiftado e acertado para que a gente consiga surfar uma maré aí boa de apostas. Não significa que o mercado precisa bombar ou o mercado precisa ir muito bem para a gente ganhar dinheiro. A gente consegue extrair resultado de ambientes mais voláteis, tanto aqui quanto lá fora, né? Não é simplesmente Brasil. A gente aproveitou esse período aí e o time, inclusive, está mais forte, né? A gente vai chegar um economista bem sênior internacional para trabalhar com a gente. Vamos contratar mais gente para a Bolsa, também para renda fixa. Então, o que eu posso dizer é assim, que a gente continua bastante confiante na empresa em rentabilizar o capital do cotista. O nosso dinheiro também, 80%, 90% do nosso patrimônio está no mesmo fundo, né? E a gente também, o nosso resgate não é D+30, se a gente um dia quiser pedir, é D360. Então, na prática, a gente não pede resgate, só aumenta a posição. Então, o nosso alinhamento é completo com o nosso cotista e a gente está saindo aqui dessa crise, por mais que tenha o mercado todo sentindo um baque, a gente também, mas a gente está saindo mais confiante, com a equipe mais forte e já estamos começando a recuperar
esse baque e já estamos bem otimistas aí para a nossa rentabilidade aí nos próximos períodos. Perfeito, Gustavo. Até, gente, eu sou fã da casa, já como comentei, né, desde a primeira cota possível, já entrei com a Legacy. Até uma pergunta, aproveitar esse momento até para fazer uma pergunta particular também. Você tem previsão de reabertura do fundo? Então, na verdade, o fundo, eu posso falar com o Duda. Eu sei menos dessa parte da reabertura, desculpa. Eu fico tão preocupado com a gestão que eu vou falar com o Duda, mas eu acho que deve ter alguma reabertura em breve, sim. Tá bom? Aí a gente deixa vocês informados. Beleza, Gustavo. E qualquer coisa também, gente. Duda é uma pessoa que já está próximo da gente também há anos, então qualquer coisa podem acionar aqui a equipe da InvestSmart. Gustavo, muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado a todos também que participaram aqui com a gente. A gente volta hoje à tarde também. Hoje à tarde a gente tem a equipe da 20 com o Lovisoto comentando um pouco sobre o cenário de fundos imobiliários para vocês, gente. Um grande abraço, uma boa tarde a todo mundo. Obrigado, boa tarde.